Oi, turma do livro Francisco de Assis, do João Nunes Maia e Miramês, no capítulo 8, Simbiose Divina. O amor cobre as transgressões. Provérbios 10, 12. O amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Deus, a suprema inteligência do universo, periodicamente fraciona seu magnânimo amor, enviando para a paz dos seus filhos qualificados mensageiros. Desta vez enviou aquele que fez parte do colégio apostolar de Jesus, João, aquele que na ilha de Patmos mapeou os últimos acontecimentos do planeta, no mais profundo simbolismo jamais visto no mundo, como sendo os fins dos tempos da decadência. O espírito, João Evangelista, em alta madrugada, adentrou a nave de descanso dos Bernardoni. Sua futura mãe dormia serenamente, qual um anjo viajando nos espaços infinitos. Ele desceu suavemente no clima sagrado do templo do sono, contemplou a rica senhora e beijou a sua fronte, com respeito e carinho. O corpo da senhora Bernardoni estremeceu em um átimo de segundo. A elegante mulher apressou-se em tomar o corpo, no que logo foi impedida pelas circunstâncias. Jarla, a companheira inseparável da senhora, quis entrar no recinto, todavia desnorteou-se sem que encontrasse a mansão e ficou perambulando por Assis sem entender porquê da perturbação. Maria Piccolini, ao avistar aquela esplêndida figura espiritual dentro do seu quarto, não teve dúvidas de que se tratava daquele com o qual a vida havia sonhado muitas vezes. Tomou-lhe as mãos delicadas e fartas de luz, beijando-as com toda a amabilidade. Quis ajoelhar-se, porém, João não consentiu, fazendo com que se levantasse a meia quebra dos joelhos, segurou-lhe as mãos entre as suas e aceitaram-se os dois na forma oriental. Por sobre um tapete persa que enfeitava o quarto, João falou com doçura: Minha irmã, que a paz de Jesus Cristo seja em teu coração e te faça dentre as mulheres uma mãe, e que seja minha, por graça da vida. A minha gratidão nunca faltará por esse teu gesto de amor. Agradeceria por poder nascer por teu intermédio. Não sou anjo como pensas, nem santo, como divagas em pensamento. Sou sim teu irmão em Jesus, querendo acertar naquilo com que me comprometi com os maiores da espiritualidade. Lágrimas brotavam nos olhos grandes da mulher escolhida, e o ímpeto de falar era tanto que quis, em brados, agradecer a Deus. Nisso, 2 dedos selaram seus rubros lábios, dizendo: Espera um pouco, ouve a quem precisa te falar. Se aceitares a minha chegada pelos canais da tua vida, selarás um compromisso com alguém maior do que nós na terra, e talvez por isso sofra vexames, desprezo, maledicência, pois virás a ser instrumento de grandes acontecimentos. Todavia, se souberes, encontrarás consolo na força do perdão, na tolerância e no amor. Quando atormentada, procura o Cristo no silêncio da prece. Estimula a fé e nunca te esqueças de que Deus não abandona ninguém, principalmente a quem serve de meio para a iluminação da humanidade. Procura lembrar do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, recorda as bem-aventuranças e vive dentro desses preceitos, que será livre de todo mal e consolada em todos os transes difíceis. O teu consentimento significa o selo da nossa união, em nome de Deus e do nosso Mestre. João silenciou-se, esperando que a senhora Bernardoni ordenasse seus pensamentos e decidisse por ela mesma o compromisso apresentado. Ela, chorando de alegria, fitou os olhos do seu futuro filho e disse com dignidade: Não sou dona de mim mesma. Quando se trata da vontade do Mestre, é bom que se cumpra a vontade dos céus e não a minha. E se isso depende do meu sim, já está dado pelo coração. A felicidade e a honra são toda nossa. Saberei, emissário dos céus, ficar imune a todos os ataques das ordens inferiores. E creio que a tua ajuda não vai me faltar. O coração não me enganou, pois por inspiração já sei de quem se trata. Que Deus me ajude a compreender os meus deveres diante de tão relevante tarefa no mundo. Sim, serás meu filho. O ambiente estava perfumado
e a cada suave estalo de flor diferente que surgia, um aroma embriagador recendia no quarto espiritual da mansão. Pedro Bernardoni chegou tarde da noite e, antes de dormir, deu-se com uma ligeira ginástica e com um banho frio. Um susto nos nervos para que o sono não tivesse interrupção. Deitou-se e em poucos minutos conciliava o sono. Nesse estado, passou ao plano espiritual, onde os dois espíritos que dialogavam, invisíveis para ele, estavam à sua espera. João Evangelista abriu mentalmente o véu espiritual que separa um plano do outro, e eles surgiram sorrindo aos olhos de Pedro Bernardoni. Maria Piccolini aproximou-se como um anjo da casa para que ele pudesse entender. Ainda confuso, deixava transparecer pela sua aura estriada por coloração cinza e vermelho terra o ciúme, fazendo despontar o ódio no seu coração. A muito custo e a contragosto estendeu a mão, que João segurou com amabilidade, dizendo com alegria: Meu Senhor, que Deus e Jesus Cristo façam do teu coração tesouro do bem, que a riqueza espiritual do teu lar acompanhe a da terra. Eu tenho muito prazer em vê-lo junto à sua esposa, cujas qualidades nos enriquecem os argumentos em se falando do nosso Mestre. Não nos leve a mal por estarmos neste recinto sagrado a tuas aspirações, mas queremos falar-te ao coração, nessa noite que marcará o nosso destino na terra. Esperamos que seja bastante compreensivo ante o que vamos apresentar. Pedro permaneceu mudo, sem que pudesse articular uma só palavra, pois nada estava entendendo do assunto de que falava aquele senhor mais ou menos vestido de suave luz. Sua esposa, entendendo a gravidade do momento, aproximou-se mais dele, enlaçou o braço em sua cintura, um tanto volumosa, falando com gentileza. Querido, este venerando Senhor é um Deus de prosperidade, aguardando nossa decisão, para que possamos nos enriquecer para Deus, na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bernardoni mudou o semblante, caindo aos pés do apóstolo, beijando suas vestes, pedindo desculpas e falou embaraçado. Não sei se é verdade, porém penso que deve ser esse o anjo de quem me falaste. E olhando a jovem senhora, que aprovara, com um gesto levantou-se e disse: Que queres de nós que porventura não estejamos dispostos a fazer? Disse, venerando Deus, que faremos o impossível. Nada há na terra que o dinheiro não compre, e a nossa bolsa está constantemente recheada. O teu pedido é uma ordem. Imponho, porém, uma ressalva. Se tratar-se de assunto de ordem moral ou doutrinária, teremos de consultar o vigário, que por certo não vai interpor-se, pois, como ele, falas também em nome de Deus. O representante dos céus na terra precisa ser consultado. Tu bem o sabes, mais do que eu. Pedro lembrou-se logo do sacerdote de Spoleto, que mancomunava com suas ideias, esquecendo-se que ele já falecera num desastre. Nisso, ambiente fê-lo silenciar. O apóstolo olhou serenamente para a senhora Bernardoni, e esta, como por encanto, surgiu com o seu evangelho entre os dedos, dádiva primorosa do seu padrinho. João imprimiu nele o olhar dotado da consciência quando suas delicadas mãos o abriram por força da necessidade em Lucas capítulo 6, versículos de 39 a 45. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque, como vês, o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no seu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: Deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração.
Terminada a leitura, Pedro, antes afogado pela depressão, começou a sentir-se bem. Para não lhe ferir a suscetibilidade, não se fizeram comentários do trecho lido. Contudo, ele ficou plantado na consciência do comerciante, para depois aparecer gradativamente no seu consciente, no estímulo de cada dia. Já alegre, perguntou ao discípulo do Cristo: que queres de mim? Ao que João amavelmente respondeu: que sejas meu pai. Desejo nascer nesse lar. Não obstante, sem a tua essência, terei que procurar outro. Pedro, sensibilizado, olhou para a esposa, que não retinha o pranto, e, por incrível que pareça, chorou também, falando emocionado. Se depende de mim, meu Deus, faça-se a tua vontade, que seremos os teus escravos. Pelo que vejo, a minha esposa já aceitou, e eu aceito igualmente. Desculpa-me pelo que pensei antes de ti. Deves lembrar que sou um homem, e com a alma do mundo. Não consigo pureza, que só existe no céu. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. João, por força da condição espiritual do rico comerciante, não falou ainda das dificuldades que poderiam surgir com o seu ingresso na família. Bernardone aconchegava sua linda esposa nos seus braços fortes, dizendo-lhe: sinto-me feliz quando encontro segurança na nossa união, e que a paz de todos os deuses a mantenha para sempre. Tu és minha, eu sou a árvore, e tu és flor e os frutos que virão de nós. E no afago do amor de Pedro Bernardone, João emitiu seu pensamento em busca de Jarla, que ainda confusa procurava sua filha de leite e que, envolvida pela luz emitida por aquele pensamento, viu através dela a mansão dos Bernardone e rapidamente chegou ao recinto. Assustada, colocava em ordem seus pensamentos e as boas maneiras fizeram com que ela emudecesse. Nisto, a dona da mansão desprendeu-se dos braços do marido e buscou-a, dizendo: Jarla, Jarla, por que demoraste tanto? Sabe quem é este? Antes de responder, a serva pediu licença e beijou as mãos do emissário do amor, dizendo: sei, é o nosso anjo, que será o filho amado deste lar, ao qual pertenço por misericórdia divina, mesmo na condição em que me encontro. Se Deus permitir, quero ter participação na vinda dessa alma de Assis, para a felicidade do nosso povo, para fazer florescer em cada alma a esperança de uma vida melhor. Parar por aqui. Gente, nos estudos que a gente faz, nós percebemos que muitas das encarnações são combinados no plano espiritual. As pessoas já sabem qual é o seio familiar que vão estar, o local, as circunstâncias financeiras, os prováveis desequilíbrios, as missões que têm que ser desenvolvidas, se redimir diante de alguns erros do passado. A gente sabe mais ou menos os papéis que nós vamos cumprir. Isso no plano espiritual. Aquele grupo de espíritos já combina e já vem com o pacotinho pronto. Mas de tempos em tempos, a espiritualidade, devido ao nosso abuso do livre-arbítrio, elas precisam remanejar algumas peças. E alguns acordos acabam sendo feitos assim, durante o sono em desdobramento. Ou seja, pelo que a gente percebe na leitura, Francisco de Assis, ele foi colocado nessa família por uma necessidade, não por um combinado anterior no plano espiritual. Porque para a gente perceber que foi um combinado assim de última hora, né? Um adentro de Deus dentro das situações que estavam ocorrendo naquele período histórico e social, deixa claro que o Pedro, que vai ser o pai de Francisco de Assis, ele nem sabia da existência de Francisco de Assis, né? E a mãe, ela sentia pela grandeza espiritual dela, a grandeza espiritual daquele espírito também, as afinidades, mas não de ser totalmente conhecido dela. Ou seja, Francisco de Assis não fazia parte desse grupo espiritual. Ele está indo em forma de missão mesmo. E essas pessoas, nem no desdobramento, deixam claro, né, a sua pequenez diante da grandeza espiritual de Francisco de Assis. Então, são pessoas que estão em desenvolvimento junto com o espírito já desenvolvido. Classes diferentes. É aquele plano B de Deus nos momentos de intervenções. Isso já deixou bem claro durante a leitura, né? Uma outra questão é o desdobramento.
Como Deus é maravilhoso, né? Essa eu acho que é uma das razões que mais me segura na doutrina espírita. O conforto de saber que nós podemos nos comunicar com aqueles que não estão na carne. Ah, desencarnou meu pai, mas eu posso me comunicar com ele através do sonho. Ah, desencarnou minha mãe, mas eu posso falar com ela através do sonho. Ou seja, o sonho é o momento do meu corpo descansar, mas o meu espírito não precisa de descanso. O meu espírito vai até onde eu quero que ele vá, dentro das possibilidades que me dão, dentro do merecimento que eu tenho. Então eu posso ir até os entes queridos que desencarnaram, e eles também podem vir até mim. Tem gente que fica procurando o centro espírita para comunicação espiritual. Ah, eu quero uma psicografia. Ah, eu quero uma psicofonia. Eu preciso saber como é que está meu parente. Gente, se a gente fizer as nossas devidas orações e tiver merecimento diante do bem que a gente pratica, não precisa ir numa casa espírita. A função da casa espírita para psicografia, psicofonia, é para uma necessidade. Você está lá com um obsessor te perturbando. Então você vai lá na casa espírita, vai fazer um tratamento e o obsessor ficou na camada de passe. Ele vai dar comunicação. Os amigos espirituais e os médiums vão conversar com ele para ver se ele se afasta de você. Então as comunicações, elas têm mais utilidades para isso do que pela curiosidade. Ah, eu queria saber como é que está meu marido. Ah, eu queria saber como é que está minha mãe. É mais por uma curiosidade. Porque independente de como a pessoa tiver, o espírito tiver, você só pode fazer uma coisa por ela: orar. Você não vai poder, mas o meu pai, ele era alcoólatra, então ele está lá no umbral agora. O que eu posso fazer? A não ser orar. Então adianta você ir numa casa espírita e ficou sabendo que seu pai tá bebendo no plano espiritual, que ele continua alcoólatra, que ele continua em má companhia. Isso vai te fazer bem? Então a espiritualidade, quando ela sabe dessas coisas, ela nem fala, porque ela pode piorar a situação do encarnado. Então as curiosidades que nós temos, que nem eu li agora há pouco, Dois Mundos Tão Meus, tem gente que procura a casa espírita para ficar querendo saber quem ele foi na outra encarnação. Para quê? O que você vai fazer com essa informação? Na outra vida eu fui uma pessoa cheia de vícios. Tá, falaram pra mim que eu fui um drogado. E nessa encarnação eu não sou. Pra que eu quero saber que eu fui um drogado? Não dá liga. Ah, eu sofro demais com o meu marido. Então eu acho que na outra vida eu fiz alguma coisa pra ele, eu preciso descobrir o que foi que eu fiz. Vai adiantar em quê? O que você fez lá já tá feito. Se foi bom ou ruim, não importa. Agora, se hoje ele te maltrata e você tem condições de ajudar ele a ser uma pessoa melhor e não se ferir tanto, continue. Mas esse maus trato chega a bater, é violento, então não continue. Deixa para uma outra oportunidade. Se Deus deu uma nova oportunidade, é para aproveitar a nova oportunidade. O que foi, já foi. Nessa vida, a gente sabe de algumas coisas que se passou na infância, na adolescência, nós temos memória. Quando você lembra de uma surra que você tomou da sua mãe, hoje, com 40, 50 anos de idade, isso te causa o quê? Uma dor. Ainda dói. Te faz bem? Não. Então eu vou querer saber de coisa da outra encarnação para piorar ainda mais a minha situação, e as pessoas vão procurar centro espírita para isso, pela curiosidade. Tá dando tudo errado na minha vida. Só pode ser algo do passado. Eu preciso saber o que foi que eu fiz no passado, porque tudo dá errado na minha vida. Você não tem que saber nada do passado. Isso que está dando errado é consequência do que você está fazendo ainda. Então reveja os seus passos, as suas atitudes. A forma que você conduz sua vida diz muito a respeito do que você tem em volta. Não precisa de ir no passado, não precisa de um centro espírita matar a curiosidade. Então nós temos como conversar com o plano espiritual. E o desdobramento é uma forma maravilhosa, porque Deus dá essa condição também. Cada um de nós temos condições de conversar com um ente querido que partiu. Eles vêm até nós ou nós vamos até ele. Isso não é uma coisa só para espírito puro, para qualquer um. Mas a gente tem que ter a fé, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ser do bem. Pessoas que são do mal, né, vamos dizer assim, pessoas que são atrasadas moralmente, elas também se desdobram. Mas geralmente elas vão para lugares horríveis.
Se a gente quer ir através da nossa moral, através de pessoas que nós gostamos, tudo nós conseguimos. Mas as pessoas que têm uma moral mais baixa, geralmente elas se envolvem com pessoas de moral baixa. Elas vão para lugares ruins. Antes de ter um pouco mais de conhecimento, eu vivia em lugares insalubres. Eu vivia em lugares insalubres, que são resultados de outras encarnações, inclusive. Agora, à medida que eu comecei a estudar, à medida que eu comecei a entender o processo, à medida que eu comecei a ter mais fé, os meus desdobramentos são completamente diferentes do que eram. Hoje eu consigo ver meu pai, minha mãe, meu marido, meus tios, no campo espiritual. Porque eu tenho merecimento, não que eu me tornei uma grande pessoa, mas eu tenho um pouco de conhecimento, estou praticando bem e estou disciplinada. Então nós podemos ter esses contatos. Não precisa de uma casa espírita para isso, porque senão vira também aquela questão do ritual, né? É a mãe de nada a vida. E a gente não, da doutrina espírita, nós não temos isso não. A gente não quer ficar adivinhando nem o futuro e nem quer voltar ao passado. Não tem essa necessidade. Os desdobramentos já são os encontros. E aí vocês veem como que é a grandeza de Deus. Essa família estava ali, né, entre a fé da Picaline e o materialismo do Pedro, uma família que não estava em total equilíbrio, mas que podia receber alguém de muita luz. Então nós não sabemos quem são nossos filhos. Nós podemos receber inimigos do passado, que estão ali para fazer a gente passar uns perrengues e perdoar. E a gente também pode receber espíritos superiores no nosso meio. Ninguém está livre disso. Nós não sabemos quem são os nossos filhos. Nós não sabemos, nós enquanto filhos, o que nós somos para os nossos pais. Todos nós temos uma missão ou se redimir de algum contexto que não deu muito certo. As encarnações, elas são assim, combinadas no plano espiritual ou o plano B, combinados durante um desdobramento por uma necessidade. Então, por hoje a gente fica aqui.